Olá, aqui nós estamos para continuarmos, com o nosso ensinamento acerca do livro de Salmos, e Deus vai abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos entender algo especial. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, Senhor. Sem um entendimento aberto, nós não vamos conseguir entender o que o Senhor está dizendo, Pai. Por isso eu te peço, abra o nosso entendimento para que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 31, né? E aqui no título ele diz assim: Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiança nele. Ô, homem de Deus, né? Que está sempre louvando, engrandecendo e exortando a confiança que ele tem em Deus. E que nós possamos ser um exemplo nessa terra, neste século agora de Davi. Olha a oração dele. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha. Uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Oh, que nós possamos, ter declarações tão bonitas e verdadeiras, para dizer a Deus, porque nós sabemos que realmente Ele fez, do Senhor o refúgio dele, o esconderijo dele, aquilo aonde ele buscava uma força era no Senhor, A palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E quando nós lemos, todo essa passagem acerca de Davi, nós vemos que o tesouro de Davi estava no Senhor. E nós também precisamos colocar o nosso tesouro, guardado no Senhor. Que o Senhor possa guardar, o nosso tesouro. Porque a palavra de Deus diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. O nosso coração é o que nos dá a vida. Sem coração, nosso sangue não bombeia. Se ele não bater, nossos órgãos não vai funcionar. Então, assim como nós precisamos de Deus, assim como nós precisamos do ar para respirar, assim como nós precisamos que o nosso coração esteja funcionando, assim nós temos que ter a necessidade de Deus, na nossa vida. No final aqui ele fala: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Quando nós colocamos o nosso tesouro, no Senhor, aquilo que está escuro, encoberto, aquilo que fizeram para nós e nós não vimos, não estamos vendo. Muitas vezes, se passarmos por algum lugar, poderíamos ser atingidos por algo, por alguma coisa, entenda. Tudo isso Deus tira, Deus destrói, Ele arranca do nosso meio quando nós fazemos dele, o nosso refúgio, quando nós colocamos nele o nosso tesouro. E ele continua assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remites, ó Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam à vaidade,
Aborreço aqueles que se entregam à vaidade. Enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Entenda, nós sabemos que tudo é vaidade. Se arrumar é vaidade, né? Lavar uma roupa é vaidade, né? Ter um carro do ano é vaidade. Arrumar bem a nossa casa, deixar nossos talheres tudo brilhando, tudo isso é vaidade. Mas entenda, um pouco de vaidade não é pecado. Mas quando nós nos entregamos à vaidade, deixamos que aquilo nos dirija, isso é pecado. Entenda que ele diz aqui que ele não vai se entregar à vaidade, porque ele sabe que quando nos entregamos à vaidade, a vaidade nos conduz. E quando a vaidade nos conduz, isso se torna um pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Nós podemos ver a cada leitura, né, que Davi ele tem uma preocupação muito grande em se afastar do pecado para cada dia mais se aproximar de Deus. Porque ele tinha esse consentimento que nós também temos que ter. Se pecarmos, nós nos afastamos de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, sabendo que Ele é o oxigênio que nós precisamos para respirar, se nós nos afastarmos de Deus, nós iremos morrer. Davi não queria morrer. Davi queria viver agradando a Deus. Que nós possamos também querer viver e agradar o nosso Deus, porque é o mais importante a ser feito nesse mundo, nesta terra e na terra vindoura também. Não há algo mais lindo, mais esplêndido, mais maravilhoso do que adorar a Deus. Adorar a Deus de corpo, alma, espírito, de coração. Adorar a Deus completamente. A palavra de Deus diz que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, que o adore de todo o coração, que o adore verdadeiramente. Porque sabemos que uma adoração não é simplesmente um louvor, não é simplesmente cantar. Uma adoração é você entoar algo que está saindo da sua alma. É você entoar algo que você quer que aquilo se torne real para você. Que é adorar, estar próximo a Deus, alegrar o coração de Deus com a sua adoração. Há uma diferença muito grande em adorar e cantar. Né? Um adorador, ele tem muitas lutas, ele tem muitas dificuldades, porque o inimigo ele não quer que adoremos a Deus. O inimigo das nossas almas, ele quer roubar a adoração de Deus para ele. Nós nunca podemos permitir que isso aconteça. Por maior que sejam nossas lutas, por maior que seja a nossa dificuldade, nós não podemos permitir que a adoração de Deus seja roubada em momento nenhum. E ele continua assim: eu me alegrarei e regozijarei na benignidade, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma na angústia. Entenda, ele vai ficar feliz com a bondade a qual ele recebeu de Deus. E ele diz mais que ele considera a aflição dele, porque Deus conhece a alma dele quando está angustiada. Deus ele nos conhece. Quando nós levantamos a maneira com que nós abrimos os nossos olhos, ele já nos conhece. Ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe por que nós estamos preocupados, ele sabe em que nós estamos olhando, ele sabe de tudo. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Aí ele continua: e não me entregastes nas mãos dos inimigos, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Entenda, ele está dizendo que ele irá se alegrar. A alegria dele está no Senhor.
Mas entenda que há momentos em que nós passamos por aflições, por lutas, por dificuldades, e o nosso coração muitas vezes ele quer duvidar, né? A nossa mente muitas vezes ela quer colocar em risco, né? Tudo aquilo que Deus está dizendo para nós. Muitas vezes a nossa alma ela quer nos deixar temerosos, ela quer nos amedrontar. Entenda que a maior luta que o ser humano passa não é com os espíritos, é com ele mesmo. Porque nós temos uma alma, e essa alma ela quer ditar algumas regras. E nós precisamos deixar somente o Espírito Santo ditar as regras da nossa vida. Mas entenda, todos nós temos uma alma. E esta alma, ela quer dominar. Esta alma, ela quer nos conduzir. Mas quando essa alma conduz, ela nos conduz à perdição, porque ela não sabe de nada. A nossa alma, ela não entende nada. Ela precisa simplesmente se dobrar aos planos que Deus tem para a nossa vida, entenda? Se nós estivermos sem jejuar, se nós estivermos sem orar, se nós estivermos sem fazer a leitura bíblica, é a nossa alma que está mandando. E a nossa alma se remete a corpo, desejos da carne, coisas do natural. Para nós fugirmos disso, precisamos estar em jejum e oração. Leitura da palavra, que é onde Deus revela o que Ele quer de nós. Aí aqui ele continua, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. As minhas forças descaem por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Entenda, a iniquidade é dele, é da alma dele. Ele está consumido por causa que a alma dele quer dominar ele. Mas ele está numa luta, numa guerra interna, dizendo para aquela alma que ela não vai mandar, que quem vai mandar é o Espírito Santo. E aqui nós podemos ver que isso aconteceu por vários anos. Entenda, enquanto nós vivermos a nossa luta contra a nossa alma, contra o nosso corpo, contra a nossa carne, ela é contínua e diária. E quando nós acordamos, Deus ele olha para nós e Ele vê quando estamos conseguindo dominar. E quando nós estamos conseguindo dominar através do Espírito Santo, dando liberdade para o Espírito Santo nos conduzir, você pode ter certeza que maravilhas irão acontecer na nossa vida. Porque aí, neste momento, o fruto da longanimidade está brotando rapidamente na nossa vida. E isso é algo que agrada muito a Deus. Aí aqui ele continua, por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Entenda, todo esse constrangimento que ele passou foi por causa da alma dele. Queria fazer uma coisa e o Espírito mandava fazer outra. Entenda, o corpo e a alma, elas sempre vão estar em conflito. E muitas vezes as pessoas, os vizinhos, os amigos, aqueles que estão ao nosso redor, eles vão ver isso. E isso vai nos deixar constrangido. Davi também ficou. Não se preocupe se isso acontecer com você. Deus, ele sabe. Deus, ele está vendo. Aconteceu com um servo dele, Davi. Homem guerreiro, vitorioso, valente, valoroso para Deus. Se acontecer com você, não se preocupe não. Não pense que está tudo terminado. Não se dê por vencido, se levante. Aconteceu com Davi. Nós somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões de todos os homens e mulheres de Deus que já se foram para a eternidade. Nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, somos propícios a ter
esses tipos de conflitos, porque é algo natural que nós estamos buscando para vencer. Enquanto nós não fomos aperfeiçoados na glória, como Abraão já foi, José, como Moisés, como tantos outros homens e mulheres de Deus, entenda? Estamos propícios às mesmas paixões, mas quem busca o domínio somos nós. Eu e você recebemos esse domínio de Deus e precisamos, através da palavra, tomar posse desse domínio próprio, para que nós possamos dizer quem que manda na nossa vida, quem que manda no nosso corpo. Que nós possamos aprender isso diariamente com Jesus. Aí ele continua: estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Por quantos todos se conluiavam contra mim, intentavam tirar-me a vida. Entenda, as pessoas estavam vendo a aflição dele tamanha que elas estavam tramando, né? Estavam vendo ele já um morto e elas começaram a tramar contra ele, contra a vida dele, né? E aí ele continua: mas eu confiei em ti, Senhor, e me disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão na tua mão, nas tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. Fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os inimigos emudeçam na sua sepultura, na sepultura. Não me deixes confundido ao Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios emudeçam na sepultura. Entenda que aqui ele está declarando que ele busca Deus. Então ele pede para que Deus faça a justiça dele acontecer. E ele diz que é para que os inimigos dele sejam emudecidos, ou seja, que eles se calem, como se tivessem ido para a sepultura. Porque quem vai para a sepultura não fala mais nada. Não dá mais opinião sobre nada. Então é algo que ele pede. É algo que ele diz: Pai, eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Eu e você, nós também temos que aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor e não pegar mais. Porque muitas vezes a gente coloca, vai lá e pega. Quando a gente pega, aí Deus ele para de trabalhar. Ele entende que nós estamos dando conta, vamos conseguir. Então, quando nós colocarmos algo na mão de Deus, deixa lá, deixa Deus trabalhar. Aí aqui continua: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para o que temem, e que tu mostrastes aquele que em ti confia, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja, ó Senhor, pois fez maravilhas a sua misericórdia para comigo em cidades seguras. Entenda que a misericórdia de Deus, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos conduz, ela nos guia. É a misericórdia dele que faz tudo isso para nós. E ele continua: pois eu dizia, na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas,
quando eu a ti clamei. Entenda que ele estava ansioso. E por causa da ansiedade dele, ele fez aquilo que não era para ser feito. Entenda que nós precisamos dominar a ansiedade. Precisamos expulsá-la da nossa vida. Precisamos entender quando ela está querendo chegar, para que ela não fique. Porque quando a ansiedade fica, a bênção vai embora. Quando a ansiedade fica, as coisas que não era para acontecer na nossa vida começam a acontecer. Porque nós somos precipitados por causa da ansiedade. Nós não podemos deixar esse mal ficar na nossa vida. Aí ele continua: amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Deus, ele guarda os fiéis, mas o soberbo, ele resiste. E aquele que é soberbo, ele vai receber segundo a sua soberba. E não vai ser bom. Aí ele continua: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperai no Senhor. Entenda? Quando nós colocamos na mão de Deus e sabemos esperar, nós vamos ver a glória de Deus. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor e sabemos esperar, no tempo certo tudo dará certo. E a alegria, ela será muito maior do que quando nós deixamos a ansiedade ultrapassar o tempo de Deus, né? Tentar adiantar o tempo de Deus. Nós não podemos fazer isso. Devemos colocar na mão de Deus, confiar, acreditar e esperar a providência divina dele. Porque Deus, ele é maravilhoso. E ele sabe o que é melhor para nós. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Glórias eu te dou. Louvado seja teu nome, glorificado seja o Senhor, porque tu és bom. Tu és digno de honra, de louvor e de adoração. Por isso teu servo, ele exclama quão grande é a luta do ser humano contra a sua alma. É o espírito lutando contra a alma, sim. O corpo quer dominar e nós queremos que o espírito conduza a nossa vida, ó Deus. Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Mas nós confiamos em Ti, Deus. Nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, porque sabemos que quando depositamos e confiamos no Senhor, a glória do Senhor irá resplandecer na nossa vida. E por isso somos gratos, Senhor, pela glória do Senhor resplandecendo em nossas vidas. Já te agradecemos desde já, porque sabemos que a glória do Senhor está resplandecendo na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.